Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2022. Estou passando aqui para trazer um conteúdo para vocês sobre a revisão da vida toda, para informar para vocês como que está a revisão da vida toda hoje e o que podemos esperar a partir de agora, tá bom? Antes de prosseguir, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Também gostaria de pedir para você que está me vendo agora, se você acompanha os vídeos do canal, o conteúdo, e ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Curta esse vídeo, compartilhe, porque você fazendo isso, você está ajudando o canal a crescer e fazendo o YouTube entender que esse conteúdo é importante e ele vai disponibilizar para mais pessoas que precisam saber dessas informações, tá bom? Pessoal, revisão da vida toda, nós estamos em julho, então a partir desse mês o STF ele está em recesso, está de férias, então esse mês não teremos nada em relacionado à revisão da vida toda. Acredito, né? Eu posso mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui como que está ali no plenário, no calendário de julgamentos. Esse é o calendário. Sempre mostro para vocês no vídeo. Vocês podem ver, ó, mês de julho não tem nada pautado. Diferente de se você selecionasse aqui o mês de junho, eles vêm colocando a pauta de julgamento. Aqui, julho, aqui é a pauta de julgamento presencial e aqui é o virtual. Então, todos nós estávamos na expectativa de saber quando que seria pautado ali o processo, mas o que eu gostaria de atualizar vocês? Na verdade, não é uma atualização, né? Eu vou fazer uma análise de tudo que já foi decidido. Inclusive, eu recebi uma pergunta ontem à noite se o voto do ministro Nunes Marques ele vai ser mantido. Perdão, o voto do ministro Marco Aurélio vai ser mantido mesmo. Então, essa atualização que eu vou fazer para vocês é porque nesse próximo mês agora, nesse mês de julho, não vai ter mais nenhuma alteração, alguma novidade. Em agosto, os ministros voltam, né, do recesso das férias, aí de repente podemos ter alguma atualização. Mas o que vocês podem esperar da revisão da vida toda por enquanto? No julgamento da ADI, de uma ADI, que é um processo que não tinha relação ali com a vida toda, foi levantada uma questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, vocês lembram? Ele trouxe a possibilidade ali de, quando houver voto de ministros que já foram aposentados, que estão afastados ou aposentados, e houver voto desses ministros em julgamentos lá no plenário virtual, desde que esses processos ainda não tenham sido concluídos, ele levantou a questão de propondo ali para os ministros de que seja mantido esse voto. Houve a deliberação entre todos eles ali, tinham 9 ministros presentes, e no final ficou decidido por 8 votos a 1 que o voto do ministro aposentado ele deve ser mantido. E uma questão curiosa, que nós ficamos até surpresos, é de que o ministro Nunes Marques ele foi favorável a essa questão. Inclusive, ele foi além, o ministro Nunes Marques, porque foi ele que pediu destaque, né? Ele foi além, falou, eu concordo que o voto de um ministro aposentado, no caso da revisão da vida toda, o voto do Marco Aurélio seja mantido e que isso seja aplicado a todos os processos no mesmo sentido. Foi votado ali no plenário virtual. E se houve algum ministro que se aposentou, que se retirou, que o voto dele seja mantido. Isso, gente, já foi decidido. O julgamento lá daquela ADI, se vocês entrarem ali no tribunal, vocês podem verificar que já tem a decisão por escrita. Ou seja, já está certo, já está decidido que o voto de um ministro aposentado será mantido. O que foi levantado mais ali nessa questão de ordem também? 2 possibilidades. Quando o processo virtual, um julgamento virtual, já possuir 11 votos, não será permitido o pedido de destaque. Essa foi uma questão muito importante que foi levantada. Isso foi suscitado pelo quem lembrou isso foi o Lewandowski, no julgamento dessa ADI. E a outra possibilidade é de que o ministro que eventualmente fez um pedido de destaque lá no plenário virtual, que ele possa ter a possibilidade então de retirar esse pedido de destaque. Se perdeu o objeto, se arrependeu, não quer mais,
se conformou que o que foi decidido, o que já foi analisado, o que foi julgado ali no plenário virtual já é suficiente, ele teria a possibilidade de retirar o pedido de destaque. Então, essas duas possibilidades, não poder pedido de destaque lá no plenário virtual, quando tiver 11 votos, e quem pediu destaque poder retirar, não ficou decidido. Eles levantaram essa questão e se comprometeram a julgar essas duas questões nos próximos julgamentos. Eu estava fiel ali, acreditando que isso já poderia ter acontecido, porque depois do julgamento da ABI, salvo engano, foi no dia 9 de junho, houve outras pautas de julgamento, mas não levantaram essa questão. Mas acredita que a partir de agosto isso pode ser suscitado, porque eles vão ter que alterar a resolução que trata ali do destaque, e o que a gente pode afirmar é que essas questões elas vão abranger todos os processos no mesmo sentido. Pedido de destaque, se tiver 11 votos ali não pode ser permitido o pedido de destaque, e se o ministro que pediu destaque também poder ali a opção de se retratar, de desistir do destaque. Então, qual que é o caminho? O que podemos esperar, né? O que nós podemos observar com tudo isso? É muito positivo para a revisão da vida toda. Por quê? O voto do ministro aposentado foi mantido. Se eles decidirem que de fato não pode pedir destaque quando houver 11 votos, o processo da revisão da vida toda ele já se encerra lá no plenário físico. É só ter a sentença ali, a decisão do presidente da casa. Agora, todavia, se nenhuma dessas questões, essas duas que eu abordei agora, for possível, qual que é o cenário que nós podemos vislumbrar? A revisão da vida toda ela vai ser pautada para ser julgada ali no plenário físico, no presencial, e o processo já começa 1-0 a favor dos aposentados, porque o voto do Marco Aurélio ele já foi mantido. Se os ministros não mudarem o voto, o que vai acontecer? Todo mundo vai se manifestar, mantenho meu voto, o presidente deverá julgar. O que pode acontecer de negativo? Quem veja ali que pode ser uma possibilidade que pega todo mundo de surpresa. Os ministros mudarem o voto. Quem votou a favor voltar contra. Então, é a única possibilidade ali que eu vejo, por enquanto, de acontecer algo ruim para a revisão da vida toda. Caso contrário, eu tenho esperança de que essa revisão seja aprovada. Tá? O problema é que está demorando muito. E o fato também o voto do ministro Marco Aurélio ser mantido, porque ele era o relator do processo antes de se aposentar, depois ele se aposentou, o ministro André Mendonça ele foi nomeado ali o relator do processo, ele ainda mantém-se como relator do processo, ele só não vai poder proferir o seu voto. Então, questões administrativas do processo é ele que vai fazer. Então, o que podemos esperar da revisão da vida toda? Podemos esperar coisas boas. O problema é que não sabemos quando isso vai acontecer, mas está tudo caminhando ali positivamente. Certo, gente? Então, temos boas notícias, é positivo tudo que tem acontecido para a revisão da vida toda ser aprovada. Então não perca tempo. A minha recomendação, eu sei que outros advogados divergem, eles preferem esperar o resultado. Eu tinha esse pensamento também no ano passado, mas eu mudei meu entendimento. A minha recomendação é que as pessoas procurem, se você já é aposentado, veja, quem tem direito a fazer a revisão da vida toda? Quem é aposentado, claro, respeitando o prazo de 10 anos, prazo decadencial, né? Quem é aposentado, pensionista, desde que essa pensão tenha sido precedida de aposentadoria. E o prazo a ser contado do prazo decadencial na pensão por morte é da aposentadoria. Auxílio doença, auxílio acidente, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez. Todos esses benefícios podem ser revistos ali pela regra da revisão da vida toda. Então, procure um escritório, procure um especialista. Não deixe para a última hora, porque alguns documentos que a pessoa eventualmente pode não ter com ela, cópias de carteira, extratos dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. No CNI só vai constar o salário de contribuição do segurado a partir de janeiro de 82. Anterior a essa data não tem salário de contribuição. Então tudo isso tem que ser providenciado e algumas questões são demoradas. Então, se você deixa para fazer isso agora, pode ser que demore 3, 4 meses para conseguir a documentação, levantar aquelas informações para poder realizar o cálculo. Então, quanto antes você fazer, melhor. No final, o que você estará fazendo é garantido o seu direito. Se houver alguma modulação lá no final da decisão do STF,
Eu acho muito difícil isso acontecer, mas se houver, você está garantido. É só aguardar o trâmite do processo, aguardar o julgamento aí e ver a decisão. Mas por hora, temos que aguardar ali a decisão do STF. Tá bom, gente? Agradeço a presença de todos. Vamos seguir firmes e confiantes. Até mais.